Exclusivo. As denúncias de pedofilia atingem o Brasil de norte a sul. E não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, padres católicos tiveram que dar explicações aos fiéis e à polícia nos últimos dias. Covardia que traumatiza. Feridas que não cicatrizam. Eu peguei ele numa ocasião dentro do quarto, batendo no travesseiro e gritando: toma pra dele, toma, gente, toma pra dele. Eu fiquei desesperado, eu procurei ajuda de meu psicólogo. A pedofilia assombra a Igreja Católica. Meninos denunciam. Por trás da imagem paternal do padre católico, existem muitos criminosos disfarçados. Que tipo de contato com ele? Beijo, só. Ele tentou te beijar? Beijou. Ah, te beijou? Uhum. No rosto? Não, na boca. Homens que abusam de crianças depois de ganhar a confiança dos pais e a intimidade dos filhos. Ele chegou aí na praia comigo, ele entrava com meu filho no mar. Hoje eu sei que ele se esfregava no meu filho dentro do mar. Eu sentada na areia, diante dos meus olhos. Franca, interior de São Paulo, a cidade está no centro de um dos últimos escândalos sexuais que envolvem padres católicos e crianças no Brasil. Há uma semana, a polícia de Franca investiga um caso de pedofilia que assustou os moradores da cidade. Os abusos sexuais teriam sido cometidos várias vezes durante os primeiros meses deste ano. As vítimas são 5 menores, com idades entre 13 e 16 anos. O acusado de pedofilia é um padre da Igreja Católica de 74 anos. Este é o padre José Afonso Dé. Ele aceitou nos receber e concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular. Ele diz que é inocente, mas se considera uma pessoa carinhosa. Eu sempre gosto de abraçar, beijar as pessoas, acariciar as pessoas. Eu conheço você, conforme eu fico íntimo de você, eu abraço você, não é? Repare como ele explica as acusações feitas pelos meninos que são coroinhas da igreja. Eles acusam que eu fiquei pegando no pipi deles por cima das calças, não é? Que eu pegava no pipi deles. E inventaram uma história lá da pirulito. Mas isso é uma história inventada. O que seria essa história? Brincadeira do... Ai, pirulito, eu pego no seu, você pega no do outro. Isso de maneira alguma. Para ele, os meninos mentem por causa de uma discussão depois de uma missa. Repare nas palavras usadas pelo padre. Eu entrei no carro com a porta aberta e eles xingaram muito a mim, né? Velho, fedido, fedorento, desgraçado. Ei! O que eu nunca escutei na vida, eu escutei com eles. Aí eu falei uma palavra que não devia falar para eles também. Desci o mesmo nível deles. O que o senhor falou? Eu falei, vai, né? Falei assim para eles e fechei a porta. Nós ouvimos por telefone um dos meninos que denunciaram o padre. Ele tentou te beijar? Beijou. Ah, te beijou? Uhum. No rosto? Não, na boca. O caso foi parar na polícia. Esta semana, os 5 meninos prestaram depoimento. Relatam que ele apenas tocava em seus órgãos e que tentava beijá-los na boca. Uma das crianças relata que ele chegou a beijá-la na boca. São relatos bastante semelhantes, coerentes. Tem os fatos anteriores que têm uma semelhança, uma coerência. Então, tudo isso serve até de indícios para que a gente formule a nossa convicção. Os abusos sexuais supostamente cometidos pelo padre José Afonso Dé podem ter começado há um longo tempo. Esta semana, 2 rapazes com idades entre 20 e 22 anos procuraram a polícia para relatar que também foram abusados sexualmente pelo padre quando eram crianças e trabalhavam como coroinhas na paróquia dirigida por ele.
Além disso, a polícia também investiga se houve acobertamento ou conivência de outros padres aqui de Franca que foram procurados pelos menores em janeiro deste ano, sabiam do assédio e dos abusos, mas preferiram se calar. Nós chegamos a ouvir alguns padres, né? E embora eles tenham dito que tenham tomado conhecimento, não chegaram a tomar nenhuma providência. Este teólogo explica por que uma igreja não pode acobertar denúncias. O certo seria a igreja fazer o que a Bíblia manda. Na Bíblia está dizendo que quando uma pessoa é apanhada em alguma falta, ela tem que ser corrigida. E se a falta é pública, a correção tem que ser pública. Histórias parecidas se repetem pelo Brasil todo. Viajamos até a cidade de Mariluz, no Paraná, a 600 quilômetros da capital, Curitiba. Lá, encontramos uma família em desespero. Meu filho confirma que masturbou ele. A suposta vítima é um adolescente de 16 anos, portador de uma deficiência mental. Os pais acusam o padre Raimundo Santana dos Reis de abuso sexual. Ele falou assim, ele tá com problema, mãe, o negócio dele sobe e não volta mais. Aí ele falou assim, mãe, não tem, a mãe não entende, ele pediu para mim ajudar ele a baixar. Os pais desconfiam de uma história assustadora. O padre católico teria entrado em contato com o jovem pela internet, disfarçado com o nome de uma mulher. Essa jovem teria convencido o adolescente a procurar o padre Raimundo. Essa moça falou para o meu menino que meu menino tinha pouca ereção, não tinha esperma, tinha pouco esperma. Daí meu menino foi pedir para o padre como é que ele tá, como é que ele era. Daí o padre pediu para ele masturbar, para ele ver se era pouco mesmo ou não. Meu menino masturbou lá na casa dele. Segundo a família, o menino mandou fotos para a jovem com quem se relacionava na internet. Depois, ele encontrou essas mesmas fotos no computador do padre. Aí que caiu a ficha minha. Eu falei, então essa Isabela é o próprio padre. Então eu quero que esclareça a verdade. Eu não estou dizendo que seja ele ou que não seja. Eu só quero saber a verdade porque eu quero descobrir quem é essa Isabela. O inquérito foi instaurado pela Polícia do Estado do Paraná e os policiais apreenderam computadores e pendrives na casa do padre Raimundo. Os policiais querem conferir a suspeita de que o padre Raimundo tinha uma segunda identidade na internet, a da jovem Isabela. Os pais dizem que foram hostilizados quando denunciaram o padre Raimundo aos superiores. Já fomos no bispo, o bispo falou que ia tomar providência. Eu saí de lá confiante que ele ia fazer alguma coisa. Na outra semana ele veio aqui que tinha crisma aqui, ele detonou nossa família de novo. Ele detonou que isso não estava mentindo e que essa família ia pagar. Em vez de ele esperar primeiro resolver o problema, ele já veio que defendendo o Raimundo. E Raimundo não é aquela flor que se cheira, ele simplesmente, ele parece uma coisa, mas não é. As denúncias de pedofilia atingem a Igreja Católica no mundo inteiro. Esconder a quantidade e a gravidade dos casos é tarefa impossível até para o alto clero. A repórter Thaís Furlan foi à Irlanda, onde um novo escândalo explodiu nas últimas semanas. A Irlanda tem 90% da população católica e vive hoje um dos maiores escândalos de pedofilia. É uma nação marcada por sérias denúncias de abuso sexual infantil envolvendo padres. Casos que abalaram a Igreja Católica em todo o mundo. Um relatório do governo irlandês lista mais de 300 denúncias de abuso sexual e violência. ONGs do país dizem que os casos são milhares. A maioria das vítimas, crianças que viviam em orfanatos e escolas católicas e que hoje carregam trauma, vergonha e indignação. Este é o Sr. Michael, ele tem 77 anos e foi vítima de abuso físico e sexual aqui em Clonmel, cidade do interior da Irlanda. Aos 8 anos de idade, ele ficou órfão de pai e mãe e foi obrigado a se mudar para um orfanato que funcionava aqui nesta propriedade. Ele conta que aqui foi abusado sexualmente durante anos por 2 padres. Eu vou pedir para ele explicar para a gente agora o que ele sente quando volta aqui.
Michael, what do you feel here? I feel nothing but utter revulsion, anger. Eu não sinto nada além de desejo de vingança. Sofri abuso sexual, físico, mental e verbal.